Bom, meu nome é Alexandre, para aqueles que não me conhecem. Sou assistente social há 14 anos, 7 só no CAPS adulto aqui de Biporã. Tenho especialização em saúde mental e estou galgando os primeiros passos em psicanálise. Falar para vocês que eu escolhi ser assistente social, trabalhar na área de saúde mental? Não, nunca me planejei para isso. Sempre acabei pousando nessa realidade. E agradeço por essa realidade ter me acolhido, porque me faz muito bem trabalhar na área de saúde mental. Para quem trabalha sabe como que é, né? A gente sabe que tem seus nossos desafios, sabe como é complicado, mas tem um amor em trabalhar com os nossos pacientes, com as nossas realidades. Meus colegas de trabalho sempre perguntam, tipo, principalmente da área de saúde, da assistência social. Você é louco de trabalhar no CAPS? Cara, trabalhar no CAPS às vezes me faz relaxar, me faz bem. É estranho, mas faz. Bom, foi amor ao primeiro surto, né? Sou pai de um menino muito lindo chamado Antônio Manuel, cabelinhos dourados, competitivo, só ele, mas amoroso do mesmo jeito, e amo ele demais. Tenho como característica não ter saído ainda da quinta série, né? As meninas do CAPS sabem como é que sou sem dar risada, que sem tirar sarro lá no CAPS, e às vezes isso fica em conflito com a minha idade biológica, a minha idade mental, mas estamos aí fazendo terapia para isso, né? E além disso, o que tem mais para falar? Eu também, apesar de eu tentar sempre estar para cima, também às vezes fico frustrado, fico chateado, ansioso, nervoso. Aqueles dias que eu tenho vontade de matar alguém, sempre tem, né, Luísa? Tô brincando, como é que trabalha? Mas a gente tenta fazer nossas estratégias para ficar sempre bem, né? E eu tenho como hobby várias coisas. Caminhar, andar de bicicleta, ler, assistir vídeo, assistir série. Na mesma frequência que necessário? Não, né? Deveria estar fazendo muito mais exercício. Mas a gente vai tentando. Hoje eu tenho um amor novo chamado Muay Thai, né? Então eu aprendi o prazer da luta, né? De soltar para fora. E também as suas frustrações, né? Porque também só apanho nisso. Mas, afinal, esse sou eu. Agora eu vou chamar a doutora. Boa tarde. Eu me chamo Cinti, sou médica, psiquiatra, trabalho no CAPS Infantil. Eu vou fazer um esforço para falar devagar, porque vocês já perceberam que eu tenho um sotaque. Mas eu falo português, tá? Eu moro no Brasil em torno de 30 anos. Sou médica formada há pouco mais de 25 anos. Eu me formei no Chile, que é meu país natal, né? E tô aqui, né? Porque eu falo, eu cometi um grande erro na minha vida, que foi me apaixonar por um brasileiro e ele me trouxe pra cá. Tô aqui até hoje, já quase 30 anos, né? Esse sotaque pelo charme, assim, eu acho legal, sabe? E são mais de 4 filhos, 2 mais adultos já, uma já é psicóloga, o outro está fazendo psicologia no 2º ano. Estava quase se formando de odontologista, dentista, e falou, mãe, eu tenho um problema, que eu gosto da psicologia. Eu falei, então, tá bom, filho, vamos lá. Aí deixou a odonto e foi para psicologia agora, né? E tenho 2 filhinhos menores, tenho uma filhinha de 10 anos, acredita, minha caçulinha, a Valentina, e um outro rapazinho de 14. Com esse menino de 14, eu vou seguir os passos do meu colega, o palestrante senhor Alexandre, que eu vou entrar no Muay Thai também com ele, né? Já fiz uma aulinha com ele, né? Lá estaremos, né? Tem algumas pessoas aí que eu já conheço de outras anos atrás, né? Com 30 quilos a menos, das 2 partes, nós estamos aqui. E o que eu posso falar? Eu me apaixonei pela psiquiatria logo no 1º ano da faculdade. Eu me formei com 5 anos de idade, já que tenho quase 30 de profissão, né? É bebezinha já. Não, mentira. Aí, com 3 aninhos, eu já queria ser médica. Eu me lembro que meu pai me deu um joguinho daquele que tem pastilhinha de mentira, o estetoscópio de plástico. Eu já queria ser doutora com essa idade. E fui indo, progredindo na vida. Eu me formei numa faculdade federal do Chile, uma das maiores. E acabei vindo morar aqui no Brasil. A psiquiatria é outra história. Ali é uma paixão que não tem volta, gente. Eu não sei, aqui tem de todas as áreas, mas provavelmente vocês já estiveram sentados na frente de alguma, eu de aqui, vocês de lá, ou meus colegas, né? E aquilo ali é uma paixão que a gente tem. Por opção, nós estamos aqui. E eu agradeço
também as oportunidades que a prefeitura tem dado para a gente, e aqui é uma delas, né? É que a gente dá risada, chora. Acredita que nós choramos para fazer, talvez alguém aqui chore aqui em cima hoje, para fazer essa palestra, porque é muito tocante a todos nós. Então, aqui com meus colegas, como a gente não tem nenhum problema de nenhum tipo, nós estamos aqui hoje. Imagina que vamos ter problema. Então, nós temos problemas, vários, igual a todos vocês, e estamos aqui, nos dispondo a trabalhar e fazer uma coisa bem assim, agradável e legal, hoje à tarde, né? Olá, boa tarde. Eu sou a Luísa. Gente, eu sou a Luísa, eu sou psicóloga há 11 anos e trabalho no CAPS há 6 anos. A minha trajetória profissional toda foi em CAPS, desde que eu me formei. Antes daqui eu trabalhava em outro CAPS, numa cidade vizinha de Curitiba. E como meus amigos, também gosto muito de trabalhar nessa área, mas nem sempre foi assim. Logo que eu me formei, a minha vontade, meu grande sonho era entrar na área de tribunal. Então, logo que eu me formei, eu comecei a fazer um monte de concurso, cheguei a viajar para um monte de lugar só fazendo concurso, mas eu acabei entrando num CAPS, né, que foi o concurso que eu passei. E aí, depois disso, eu continuei estudando para concurso, mesmo depois que eu entrei aqui no CAPS de Biporã. E passado 3 anos que eu estava aqui já, eu cheguei a ser chamada nesses concursos, em alguns deles que eu passei, né? Só que eu acabei optando por ficar aqui. E isso mostra, assim, o quanto que a saúde mental me conquistou mesmo, para eu permanecer nesse lugar, né? Adoro o que eu faço hoje, adoro ver a evolução diária das pessoas, adoro ver a melhora. E adoro trabalhar com os meus amigos também, com meus colegas de trabalho, né? Uma coisa que a gente tem no CAPS que é muito boa é a nossa integração, o nosso cuidado um com o outro. Eu até brinquei com as meninas agora, sabe que elas entraram aqui hoje, foram sentar lá no fundo, sabe? Aí eu fui lá e falei assim, poxa, gente, preciso de vocês lá, né? Aí trouxe elas aqui pra frente pra ficar comigo, porque isso ajuda a gente, né? Fortalece. Na minha vida pessoal, eu sou casada, eu tenho um filho de 8 anos, o Raul. Tenho 2 enteadas de 13 e 16 anos, a Júlia e a Sofia, que moram comigo, inclusive. Somos nós 5 e mais 2 gatas. Mas, como eu disse de manhã, eu não sou mãe de pet, eu sou avó. Porque eu já combinei com as crianças que lá em casa quem cuida das gatas são eles. Eu só fico com a parte boa, só de aproveitar um pouquinho, né? E ficar estressada um pouco às vezes, porque elas fazem umas bagunças em casa, né? Quem tem animal de estimação sabe, que às vezes a gente se irrita um pouquinho. Eu tenho especialização em saúde mental e atualmente eu estou fazendo mestrado também na saúde coletiva. Então eu realmente decidi ficar no SUS. Tirando toda essa parte aí bonita que a gente conta, né? Coisa boa, sucessos da trajetória, né? Profissional e pessoal. A gente sabe que a gente tem muito problema também, né? Problema familiar, problema de doença, falta de tempo, problemas de relacionamento, conflito no trabalho, estresse, sobrecarga. Todos esses problemas que todo mundo sabe aí, né? Eu também tenho também, tô cheia de problema, igual todo mundo aqui. Mas, além desses problemas, mesmo com todos esses problemas, na verdade, tem muita coisa que está no nosso controle. Tem muito desses problemas que a gente não tem controle nenhum. Mas tem muitos que tem. Que está na nossa responsabilidade fazer alguma coisa. E é para isso que a gente está aqui hoje. Para falar um pouquinho dessa autorresponsabilidade, desse autocuidado e do cuidado com o outro. Para quem sabe, a gente conseguir proporcionar um ambiente melhor para a gente e para os outros que estão à nossa volta. Tá? Então, nosso tema de hoje então é saúde mental e relações saudáveis, falando sobre as estratégias para o bem-estar pessoal e coletivo. E vamos começar do básico, então. O que é saúde mental? Alguém quer falar? Não, né? De manhã também não rolou isso.
Bom, o que é saúde mental? Há um tempo atrás, a saúde mental tinha um conceito que era: quem não tinha uma doença mental, tinha saúde mental. Mas conforme o tempo foi passando, esse conceito de saúde mental foi sendo ampliado. E hoje a gente vê a saúde mental de outra forma, né? Hoje a gente vê a saúde mental tendo relação com todas as áreas da nossa vida. Não é porque a gente não tem um transtorno mental que a gente não vai deixar de se preocupar com a nossa saúde mental. Não é porque a gente não tem um transtorno mental que a gente não vai ter dificuldade de se relacionar com alguma pessoa, por exemplo, ou que a gente não vai ter dificuldade de lidar com as nossas emoções, algumas emoções, ou que a gente não vai ter dificuldade em enfrentar alguma situação difícil na nossa vida. Então, hoje a gente vê saúde mental dessa forma aqui. E saúde mental é conseguir realizar suas atividades rotineiras, lidar com problemas no dia a dia, sem que isso cause um desequilíbrio emocional, relacionar-se com outras pessoas de forma saudável, vivenciar diversas emoções, tristeza, raiva, medo, ansiedade, alegria, sem que isso cause um prejuízo significativo em sua vida. Acho que diferente de, muitas vezes a gente pensa, ter saúde mental não é viver só alegre, só feliz, irradiando, né, felicidade por aí. Mesmo tendo saúde mental, a gente vai ter tristezas, a gente vai ter medo, a gente vai passar raiva, a gente vai sentir tudo isso. Só que esses sentimentos, essas emoções, elas não podem ultrapassar um nível de intensidade ali. Elas não podem representar um sofrimento significativo na nossa vida, sabe? Não deveriam, quer dizer, mas às vezes acontece, claro. Então, é ter esse estado aí de bem-estar, mesmo com todas essas emoções. Só que é muito difícil, né? Aquela lista lá é muito complexa. Então, muitas vezes nós vamos ter sintomas como esses: tristeza, ansiedade, isolamento, irritabilidade, sentimentos de vazio, de inferioridade, desesperança, sentimentos de inutilidade, sobrecarga, angústia, indisposição, excesso de pensamentos na cabeça. Quem nunca, né? Eu, por exemplo, sou campeã nisso. Então, eu acredito que aqui todo mundo se identificou com algumas coisas. Todas as coisas. A gente escuta muitas coisas, de como melhorar a nossa saúde mental. Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem, ter momentos de prazer, tem que ficar com a família, tem que escutar música, tem que fazer meditação. Enfim, conselhos e dicas é o que não faltam. Mas daí, na expectativa, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, né? Nossa, eu vou conseguir ter uma vida plena. Só que quando a gente tenta fazer isso, na prática, as coisas ficam bem mais complicadas. Viram um verdadeiro caos, né? Muitas vezes a gente não consegue dar conta nem de metade disso tudo que a gente se propõe. E muitas vezes daí que a gente se sente sobrecarregado. Agora a gente vai fazer uma enquete interativa com vocês, que a gente gostaria que vocês respondessem. Bora ver as respostas de vocês? Eu me sinto confortável em falar sobre questões de saúde mental com amigos ou familiares. Bastante gente se sente confortável em falar, né? Bastante gente colocou 5 aí. 30% das pessoas. Isso é bom, gente.
Sinto-me compreendido e apoiado pelas pessoas quando enfrento dificuldades emocionais. Você viu que coisa? Na hora de falar, a gente se sente confortável. Mas daí, na hora que a gente se sente compreendido e apoiado, a gente não se sente. Ou seja, a gente tenta falar, né? Só que a gente não se sente muito compreendido e apoiado. Isso quer dizer alguma coisa. Talvez que a gente tá falhando um pouco em escutar o outro. Ou tá com muita expectativa de que o outro escute muitas nossas coisas, né? Tento evitar usar a tecnologia e as redes sociais em excesso, porque sei que isso pode causar impactos negativos em minha saúde mental. O pessoal não tá tentando usar menos nas tecnologias, não. Reconheço a importância do bem-estar emocional e busco ter uma rotina que me faça bem. Legal! Mas sem diminuir a tecnologia, né? É uma rotina que faça bem, mas sem diminuir a tecnologia. Tenho estratégias eficazes para lidar com situações estressantes. Tá ali no meio termo. E a última pergunta é: quais estratégias eu utilizo para manter a minha saúde mental? E aí apareceu lá: musculação, livros, caminhada, pilates, nenhuma. Oração, diálogo, terapia, dirigir. Nossa, essa foi diferente, eu nunca tinha visto. Bom, gente, a gente viu que tem diversas coisas aqui que as pessoas utilizam, né? Isso mostra realmente que não existe um passo a passo. Que cada um precisa identificar o que é melhor, o que mais importa para você e ver como que vai conseguir alcançar isso. Mas eu acho que antes de qualquer atividade, qualquer coisa que a gente vai procurar fazer, o que importa é a gente se perguntar: qual que é o sentido disso aqui pra gente, né? Da vida, das pessoas. O que é importante, o que importa pra gente? A partir dessa pergunta que a gente vai conseguir estabelecer o que é importante pra gente fazer, pra gente se sentir bem. Agora, o que eu quero passar para vocês, a autopercepção. Mas primeiro vamos começar se apresentando. Não, eu vou escolher uma pessoa só para se apresentar. Deixa, calma que estou olhando sua expressão. Ai, gente, não, vou parar. É o seguinte, essa aí é uma estratégia que a gente usa, eu uso muito para vocês se enxergarem como você se sentiu. O que você sentiu? Eu quero. Ai, ela está olhando para mim. Ela está vendo que eu tô. Não dá uma ansiedade, um negócio assim, bem. Alguém se sentiu confortável com esse exercício? Se alguém passou mal, desculpa, mas então, assim, autopercepção. Aquilo ali é uma percepção física, então eu não encostei em ninguém. Não ameacei de passar, vou falar da moto, com a moto por cima de ninguém. Mas você entendeu como você auto-percebeu, como você sentiu? Talvez taquicardia, a pupila dilatou, começou aquela adrenalina para sair correndo. É uma coisa assim que é muito fisiológica. Então, uma auto-percepção, como nós nos percebemos. Por que um reage de um jeito, por que outro deu risada? Ela deu risada porque já sabia de manhã, né? Mas assim, gente, autopercepção. Química do cérebro, vou falar de resiliência e de comparação com os outros. Tem pessoas aqui, que eu sei, que provavelmente já conhecem muitos tópicos desses. Mas a gente vai falar de assuntos que são bem cabeludos, bem, né? De forma simples. Então, se tem alguém dormindo aqui, acorda. Aqui desse lado. Se tem alguém que está com muito conhecimento, eu peço até desculpa, mas eu vou falar coisa simples, coisa complexa em linguagem simples, tá? É assim. Química do cérebro. Quem lembra, vamos lá no tempo de quando a gente estava na escola, né? Quem lembra de uma célula que parecia uma estrelinha, que se chama neurônio? Neurônio, que parece uma estrelinha, para quem não lembra, ou não chegou a estudar isso, é uma célula que é assim, uma estrelinha que tem umas perninhas que se chama dendrita e que se comunicam entre si para ir passando informação cerebral, informação nervosa em nosso cérebro. Tem mediadores químicos, um monte de outras coisas. A gente coloria, fazia o núcleo em vermelhinho, verdinho, nas perninhas, marrom. O neurônio, química do cérebro. É ali, nessa pequena célula, onde reside tudo que nós
pensamos, que nós fazemos, os movimentos que temos, a respiração, nossos pensamentos. O cérebro tem vários domínios de coisas diferentes. Então, a percepção que eu posso ter de uma situação é diferente a dos meus colegas. Ai, não vou falar nome, mas as meninas do CAPES, estão lá atrás, meninas do CAPES infantil. Pensamos diferente, nós somos super unidos, né? A gente se conhece bem, mas todos somos muito diferentes. Então, onde reside essa diferença? E aí é fundamental nós entendermos que é uma coisa fisiológica que está ali, em nosso neurônio. O neurônio, antigamente se pensava que o cérebro não multiplicava mais, que o cérebro, a gente nascia com uma quantidade de neurônio e morria do mesmo jeito. Eu nasci assim, vou continuar assim, aquela história toda. Hoje em dia se sabe que não. Nosso cérebro, nossas células cerebrais, como toda célula de nosso organismo, do tecido, contém o DNA e o ADN, né? Como se fala aqui, sempre esqueço. A informação genética do DNA. É que eu só sei a sigla em inglês, então, é difícil. Aí, esse DNA, ele tem a informação de tudo o que nós somos, do que nós pensamos, quem sou eu, de onde eu venho, hacia onde eu vou. De onde viemos, hacia onde vamos, está tudo ali. O conhecimento desde os primórdios do ser humano está tudo ali. Vai passando informação genética de geração em geração. Vocês acham que aquilo ali está inalterado desde a época lá atrás? Não, impossível. Tem sofrido modificações. E no dia a dia sofre modificações. Então, quando nós vemos aquela... sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Eu sempre enxergo meio cheio, mas hoje quem enxergou meio cheio foi a Luísa. Eu enxerguei o meio vazio. Para mim foi mais importante o que vocês colocaram, a porcentagem dos que votaram que o que colocou 5. Porque ali está onde reside o problema em saúde mental. Não se sentir ouvido, não se sentir escutado, não sentir que nossos pares, seres humanos, todos, temos empatia. Aquilo ali é bem triste, né? Sentir uma solidão assim na alma, sentir que aí falava assim, vazio, né? Não sei se tem uma parte da vida sem propósito, tem uma parte onde aparece sensação de vazio, incompreendido, tudo isso. Aquilo ali é bem triste. Então, esses sentimentos, eles vão modificar nosso neurônio. Então, não sei se vocês já, com nossos colegas de trabalho, vocês já vivenciaram isso. Sei lá, bom dia! Para você será, né? Aí a gente, só se for para você. Então, essa resposta ali, eu falar, tá. Aí a gente começa a pensar o que se passou, o que aconteceu, por que isso está acontecendo. E aquilo ali vai modificando o neurônio. Tem um pontinho que eu esqueci de falar de manhã, inclusive, em nosso cérebro que se chama amígdala. E essa amígdala faz parte de um conjunto de órgãos, de estruturas que são os núcleos da base. Essa amígdala não é essa amígdala aqui, está dentro da cabeça. Quando nós temos medo, solidão, sensação de sair correndo, o que eu estou fazendo aqui? Vou morrer, estou engasgado, sensação de pânico, essa amígdala cresce e se hipertrofia. Então, quando a gente fala uma criança, deixa, ele vai crescer e vai passar. Não deixa passar não, porque a amígdala dele vai estar desse tamanho. Sendo que para ser da pontinha da cabeça um alfinete. E vai dar gatilho, toda hora vai dar ansiedade. Por que tem gente que vive ansioso e a gente olha e fala assim, nossa, de novo ansioso, de novo. Vai procurar ajuda, vai para a igreja, vai falar com o padre, vai falar com o pastor. Ai, a minha irmã tinha isso e morreu cedo. Sabe esse tipo de falta de empatia? Então, assim, é complicado. Como é que a gente vai saber isso? Conversa com a gente que sabe. Eu brinco assim, eu falo assim, eu tenho 30 anos de profissão. Mas é verdade, eu não me formei bebezinha, né? Para falar que eu tenho 35, para quem não entende. Isso aqui vocês entenderam. Então, assim, é muito tempo, gente, estudando, aprendendo, querendo saber das coisas. E a gente entende e vê o sofrimento do outro, muitas vezes como se fosse nosso. Toda vez eu trabalho em CAPES infantil. Toda vez que uma criança vem e me fala, doutora, como eu faço para me matar? Eu quero me matar. Outro dia um menininho olhou bem na minha cara e falou, eu acho que a senhora não pode me ajudar não, tia. Disse, sim, pode sim. A senhora doutora? Eu falei, sim. Me ensina como eu me mato. Me diga como uma criança se mata. Aquilo ali, gente, é forte, é sofrido. Então, se alguém não se comover com isso, se alguém, é porque podou neurônio.
modificou o cérebro de tal maneira. Foi podando, sabe? Pegou uma tesoura e foi podando o neurônio. Afunilou tanto o campo de sentimento, de vivência, que chegou a ser uma pessoa insensível. Então, quando você vê um amigo, um colega de trabalho triste, sofrido, vai criticar, vai zombar, vai dar piada, vai fingir que não vê, até acontecer com nós mesmos. Ou acontecer com o filho teu, acontecer. Tô jogando praga, gente, tá? É realidade, é assim que acontece. Então, até nós sentirmos em carne própria aquilo, aí dá para entender, aí a gente entende, aí nossa amígdala, aí nossos sistemas cerebrais entram em alerta, né? Isso da química do cérebro. Resiliência, uma palavra bem na moda, bem que não é de agora, já tem uns 5 anos que está na moda a palavra, 5 para 6 anos. O que é resiliência? Alguém sabe? Resiliência é aquela capacidade, é adquirida também, tá? Que nós temos de você conseguir seguir em frente, de conseguir assimilar, de você conseguir lidar com as situações quando não, o resultado não é como a gente esperava. Não é por ali, não é o caminho por ali, mas não era, mas eu vou passar por cima e vou tentar de novo, né? Eu contei hoje de manhã, eu sou chilena e o Chile é um país sísmico, altamente sísmico. Então a gente pode estar aqui, de repente você olha a lâmpada, continua, parou. E continuamos. Quando já é terrível, a gente sai todo mundo correndo ordenadamente. Então, teve um ano, que foi 2010, que foi um terremoto, eu estava grávida do meu terceiro menino, e teve um cataclismo no Chile. Foi cataclismo na escala de Richter, foi quase 9,8, terrível. Virou a terra, o mundo, não sei se vocês ficaram sabendo. Não era nem nascido, talvez, né? O eixo da terra virou assim uns milímetros, uns graus, assim, foi bem, bem. E no outro dia, o povo estava recolhendo tijolo e enterrando seus mortos. Se acontecesse, e nem apareceu nas notícias. Eu demorei 21 dias sem falar com minha família no Chile. Meu pai é radioaficionado, eu sou radioamador também, e eu olhava os edifícios, os prédios, enxergava uma antena de radioamador e procurava para tentar comunicar com eles, e assim foi que eu consegui. Então, resiliência, povo, assim, essas são coisas graves, bem violentas, né? Eu contei a história para vocês acordar um pouco, mas, por exemplo, no dia a dia, eu falei de manhã coisinhas bobas, hoje tem café Melita, quem que trouxe? Não é café Melita, é outro café. Tá, aí vai lidando com aquele negócio ruim. Cafezinho, são formas de nos lidarmos, tá? Eu espero vir aqui, entrar aqui, conversar com vocês, e a gente feliz e participativa. Não, vocês estão participativos. Aí dá aquela coisa, eu vou saber lidar, vou me encaixando como se fosse uma adequação de minuto em minuto, segundo em segundo, né? Isso é a resiliência. E a comparação com os outros, que aí encosta um pouquinho no assunto que o Alexandre vai falar depois, a parte do TI, como que a gente se mostra e como nós auto-enxergamos, isso com comparação dos outros, né? Aí eu coloco o exemplo sempre, falo, as meninas se arrumam para os homens. Não, as mulheres se arrumam para as outras mulheres, não. A gente se arruma para nós mesmas. Porque a forma como o que o espelho está me dando de volta. Como eu estou me enxergando para sair ao mundo. E aí vem a comparação, né? De onde que tem esses estereótipos? Aí nós estamos comparando. Tem pessoas que gostam de expor a vida nas redes sociais. Gostam de falar tudo. Não é meu caso, mas assim, acontece. Como que a gente se compara e como que a gente se mostra aos outros. Está dentro de nossa autopercepção também. Todos aí? Não. Todos aí? Agora sim, beleza. Agora tá todo mundo aí, sim. Vamos falar um pouco sobre saúde mental e tecnologia. Antes da gente começar, quem de vocês aí tá sem celular? Devia tirar uma foto. Vou perguntar de novo. Quem está sem celular? Temos uma representante. Uma salva de palmas pra nossa amiga ali, ó. Tô sentindo ela ansiosa ali. Alguma psicóloga ali falar com ela. Pessoal, mas isso mostra o quanto a gente é dependente, né? Estamos numa nova realidade, né? Na qual estamos numa necessidade de tecnologia, porque faz parte do nosso dia a dia, certo? E não dá para dizer que a tecnologia não tem várias coisas positivas na nossa vida. Faz parte do nosso trabalho, né? Então, olha as quantas coisas boas que tem na tecnologia. A gente fica conectado 24 horas por dia. 7 dias por semana. Você vai dormir? Seu celular está ligado. Seu celular está desligado? Suas informações estão na nuvem.
Quando você acordar, vai ter um monte de notificação, um monte de informação, você não desliga. E você fica ansioso para ver essas informações. O que aconteceu, o que deixou de acontecer. Porque você está 24 horas. Olha que isso é bom, de uma certa forma, né? Porque você não está perdido. Você, onde você quiser, vai ser encontrado. Até um ponto, né? Acesso às redes sociais, que a doutora acabou de falar. Você sabe a vida de todo mundo. Onde a pessoa tá, o que tá fazendo, o que tá deixando de fazer, o que tá fazendo com os filhos, com a criança, a felicidade do casamento. Tá ali, no acesso, na tua mão, vendo o que as pessoas estão fazendo. E as pessoas estão vendo o que você está fazendo também. Você está trabalhando, o que não está trabalhando, o que está fazendo. Isso também é uma coisa positiva. A partir da pandemia também apareceram a questão dos home offices. Vamos falar da parte boa, né? Você está trabalhando em casa, não tem chefe reclamando com você, você faz o teu horário, você come o que quiser, trabalha de shorts, até sem shorts se quiser também. Exato. Só não liga o webcam, né? É bom ter o cuidado em relação a isso. Mas, olha que legal trabalhar em casa, né? Não ter chefe falando na nossa cabeça. Então, foi uma possibilidade também, certo? Mudança de estilo de vida, isso é o que a gente está falando agora. Quem disse há 10 anos atrás que a gente ia vivenciar isso? Fazer pesquisa, tá ali na mão. Procurar alguém, tá ali na mão. Então, hoje a gente vive uma outra realidade. É uma maravilha. Além da facilidade de comprar coisas, acesso a serviços. Se você quiser comer giló com doce de leite, tá lá, você faz o pedido no iFood, você come. Estranho, mas você come. E se você quiser procurar um psicólogo depois disso, você tem atendimento online ali também. Então você pode encontrar em qualquer lugar. Informação. Informação você tem em todos os lugares. Antes, precisa saber qualquer informação. Qualquer coisa. Qualquer informação que tenha ali do lado, aqui em São Paulo, por exemplo. Se você quiser saber alguma informação das eleições de São Paulo, tinha que esperar às 8 horas da noite para chegar um homem bonito. O Bonner, né? Falando, boa noite. Datena bate em cadeira no Marçal. Teria que esperar muito tempo. Hoje não. Você liga na hora. Você em vários ângulos. Exatamente. Você vê, você dá risada, já cria meme na hora. Você dá notícia antes mesmo do próprio jornal. A informação está ali na tua mão. Não só notícia. Você quer fazer pesquisa de alguma coisa? Você vai fazer pesquisa ali na internet. Você quer fazer um bolo? Tá lá. Dona Tereza tá lá com um vídeo fazendo bonitinho um bolinho pra você. Isso você faz. Olha que realidade boa que a gente vive hoje. É uma realidade atual que a gente não consegue desvencilhar. E é bom, né? Tem seu lado bom. Mas, sempre tem que ter o nosso mas. A questão das informações excessivas. É bom? Não, né? Porque o mundo tá nas nossas mãos. E a gente quer consumir tudo. A gente consegue consumir tudo? Não. A gente gostaria de saber tudo, mas só que ao não conseguir fazer isso, dá aquela sensação de escassez, que a gente não consegue, que a gente é incapaz. As comparações. Quem já se pegou no horário de almoço, sei lá, perdido em casa, sentado no sofá, vou ver o WhatsApp, vou ver Instagram, e ver informações lá. Pessoa viajando em Cancún, Porto Seguro, e você sentado no sofá, tendo que fazer um relatório. E porque teu chefe tá reclamando que você tem que fazer esse relatório. Que caramba, por que eu não tô lá? Né? A gente se compara demais, porque a vida na internet é maravilhosa. O jardim do outro é maravilhoso e o nosso tá lá, precisando fazer o corte, né? Desequilíbrio entre vida pessoal e profissional. Home office, né? Todo mundo achava que a gente acha que era gostoso, bonito, legal. É você trabalhar com criança chorando, tem que fazer limpeza de casa, tem que lavar louça, cachorro tendo que ter tempo e fazendo as mesmas atividades que você fazia no trabalho. Sobrecarrega. É pesado. É difícil. Ou eu tô errado? Vocês querem trabalhar home office? Não seria ruim, mas direto, acho que cansa, né? Dependência de dispositivos. Quando eu perguntei, quem não trouxe celular? Alguém já teve experiência de esquecer o celular? Em casa, trabalho, carro, sei lá? Vocês se sentiram bem? Não. Né? Desespero. Teve uma certa psicóloga lá do CAPS, que eu não vou dar nome, que esses dias esqueceu. E a fala dela me marcou muito, que ela simplesmente falou, me sinto pelada. A pessoa sai sem a roupa, mas não sai sem o celular. Né? Porque a importância de desse aparelho, porque a vida tá lá. A gente depositou nossas vidas no aparelho. Isso é bom? Porque se a gente esquece nossa vida em algum lugar, pronto, parou, a vida morri, o que eu faço? E é uma coisa importante, gente, não só em relação a isso. Porque o celular, tem pesquisas que falam isso, o doutor até pode confirmar com a gente, que o celular, de certa forma, dá uma sensação de compensação, de prazer. E a gente quer aquela sensação cada vez mais. Por isso que a gente fica, uma hora a gente olha lá nos stories, né? E quando a gente vê, passou uma hora vendo gatinho cantando, miando, dançando, dancinha do TikTok.
É porque isso dá prazer pra gente. Tem outras coisas que dão prazer pra gente. Exercícios, atividades físicas. Mas se a gente não toma cuidado, tem coisas muito maléficas que também causam prazer em nós. Bebida, drogas. Então, isso sim cria dependência, se a gente não tomar o devido cuidado. Sedentarismo. Né? A gente tende a ficar sentado no sofá, vendo celular, vendo vídeo, todas essas coisas. Quem tem coragem de andar e fazer uma caminhada, pegar uma bicicleta e andar, sair pra conversar com os amigos, dá preguiça. É mais gostoso pegar o celularzinho ou ligar a Netflix e deixar a vida passar. A gordura vai aumentando, a saúde vai embora e a gente tá ali, ó, só se dopando de celular. E em relação com o sono, lá no CAPS, a gente vê como uma realidade vários pacientes que chegam falando, eu tenho insônia. Eu tenho insônia. E é muito comum isso acontecer. Acho que toda triagem lá, todos os dias aparece um que aparece. Eu tenho insônia, dificuldade de dormir. A tecnologia ajuda muito. Porque a gente fala, hoje eu vou dormir às 10. Só vou dar uma vista no celular. 10, 10h15, 10h20, 10h30, 11 horas, meia-noite, 1 hora. Agora eu vou dormir. A cabeça tá cheia de coisa. Tá acelerada. Como é que eu vou dormir? Não consigo dormir. O que é que eu vou fazer? Tome no celular. Aí você vai dormir tarde. Aí você vai acordar mais tarde, atrasado, o que seja, cansado, e isso vai virando uma bola de neve. Olha o quanto isso impacta no sono. Aí a gente vai no CAPS, eu estou não conseguindo dormir, tome medicação. Será que é só a medicação? E se a gente não tomar um certo cuidado, gente, em relação a tudo isso que a gente falou, a realidade que a gente pode chegar é isso. É um desenho chamado Wall-E. Alguém já assistiu? É engraçado, mas é o quanto a gente está chegando nessa realidade. A gente tem pessoas ao nosso lado, mas a gente está vendo a nossa tecnologia. Não cuidando da nossa saúde, porque a gente faz esporte jogando joguinho, sentado. E às vezes está conversando com um colega do lado pelo WhatsApp. Quantas vezes já se pegaram na hora do almoço? O colega do lado almoçando ali, a gente podia estar conversando, mas não, estamos lá. No WhatsApp, conversando, mandando mensagem, tal, não sei o quê. Aos poucos a gente vai chegar nisso. Pelo menos o robôzinho tá bonitinho ali, né? Podemos fazer alguma coisa para mudar isso? Sim. Peguem seus celulares e joguem no chão. Vamos fazer isso? Vamos quebrar tudo. Vamos voltar para a Era das Pedras. Bora? Quem quer? Vocês não aprenderam nada comigo então, gente, pelo amor de Deus. Mas não. Vou fazer agora, tem que trocar mesmo. Mas não, gente, tem como fazer diferente. Eu acho que a questão, o equilíbrio é tudo. É importante a gente saber, a tecnologia é boa, tá aí para nos ajudar. E a gente sabe o quanto hoje a gente precisa delas. Seja para conversar com os serviços, né, dona Adriana? Mandar mensagem para serviços, mandar mensagem sobre protocolo, para falar sobre informações. É importante. Até as redes sociais mesmo, para divulgação de trabalho. A tecnologia está aí para ajudar. Mas a gente tem que ter um certo equilíbrio para que isso seja benéfico para nós. Que não causem transtornos que são vinculados à questão da tecnologia, como ansiedade, a depressão. Se a gente souber mexer com isso, isso vai ser muito mais benéfico para nós. E além de tudo, a importância da conexão humana. Aos poucos a gente acaba perdendo isso. A gente deveria valorizar a questão de poder sair com os amigos, de estar mais tempo com a nossa família. Quantas vezes, eu acho que é a realidade que algumas pessoas veem aqui, que o filho tá ali brincando, tá não sei o que, e a gente tá perdendo nosso tempo no celular. Podia estar passando tempo com ele. Podia estar brincando com ele, conversando com os nossos pais, saindo com os nossos amigos, fazendo um happy hour. Aquilo não vai ficar registrado nas redes sociais, mas vai fazer bem para nossa saúde mental. Bom, acho que era isso a minha parte. Vamos aproveitar esse gancho aí do Alexandre, que ele falou sobre a importância da interação humana. E a gente vai entrar nesse assunto das relações entre as pessoas, que é muito importante. A gente agora vai apresentar isso de uma forma descontraída. A gente resolveu utilizar do teatro para apresentar aqui algumas situações do nosso cotidiano que muitas vezes podem ser causadoras de algum sofrimento significativo na pessoa. E muitas vezes podem adoecer também. E a gente não percebe isso, porque é tão comum que acaba passando despercebido. Primeira situação, então, é o celular. Parece meio muito bom esse cara. Nossa, o sim, é muito bom. Tá, bem, como tá, gente? Tão bom. Olha, assim, eu queria que eu como. Aham. Vai. Eu queria. Não, papai, assim, eu ia essa menina, a gente não vai fazer.
Pode falar. A mãe não, vou tá aqui em casa. Eu falei pra ela tem que falar aqui, você vai estar aqui em casa. Que legal isso aqui. Pai, Dá uma mensagem pra mim. pai, a gente tem uma tentando não fazer alguma coisa? Tem uma filha. Sim, aí é só termina, tá? Não precisa nem preocupar. Não é bom. Tira, pai. Peraí, filha, me já foi. Toma, parceiro! Beleza! Não, cara, você é prioridade, pode falar. Aquele joguinho, claro que vai. Então, não, sim, não. Essas coisas você coloca. Filha, eu tô conversando interno, desculpa, minha filha aqui, ela não sabe da cabeça. Você ajuda. Não, essa coisa você coloca uma pomadinha com brócolis, ajuda bastante. Filha. Vou ligar para quem está dando olhando. Tá, você sabe como é, né? Falou, parceiro, tchau. Fala. Bom, gente, com relação ao celular, o Alexandre já falou bastante sobre isso. E uma coisa muito importante é que, assim, acho que, teoricamente, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o quanto o celular pode atrapalhar as relações. Só que o que acontece é que, na prática, no dia a dia, às vezes a gente não faz nada para mudar isso. A gente só deixa a rotina levar a gente só deixa a sobrecarga guiar as nossas ações. E para quem está fazendo isso, para quem está distraído com o celular ali, muitas vezes não dá atenção para a pessoa, não percebe, não se dá conta do que está fazendo. Só que para a pessoa que está passando por isso, a pessoa que não está sendo escutada naquele momento, aí aquela pessoa vai notar, aquela pessoa vai perceber. E pode muitas vezes se sentir diminuída, né, com a fala desqualificada. E isso, se acontecer diversas vezes, em diversos momentos, pode causar um sofrimento importante. Vamos para a próxima. Isso é frescura. Tudo bem, então? Vamos lá. Tá bem, não. Tá complicado. Casa, mulher, filho, trabalho. Não tô aguentando mais, cara. Não tô te conhecendo, não. Como assim? Ué? Daí vai mesmo, olha. Eu tô cansado. Você joga no seu pinhão de loteria aqui, mas... Você regrediu. Não tô te conhecendo, não vai. Que menino? Eu não sei mais falar com minha esposa, eu não sei mais o que falar com o meu trabalho. É dinheiro, falta de grana, tem que pagar as contas, Conversar com a esposa. Para que você conversar com a esposa. Para de negócio isso aí, ó. Que é isso? Que frescurinha de tu, ó. Isso é frescura, para com isso. Isso é frescura. Lá no CAPS a gente escuta muito isso. Acho que isso é uma das queixas mais comuns de todos os pacientes que chegam lá no serviço, de que eles trazem que os familiares ou os colegas falam isso para eles. Não apoiam no tratamento, fala que não é dessa forma que eles vão conseguir melhorar. E isso vem de todos os lados, gente, principalmente de pessoas próximas. Às vezes é mãe, pai, irmão, marido, mulher, tá muito perto da gente. E a pessoa só passa a acreditar como se isso fosse uma crença, quando acontece com ela mesmo. O aconselhador. Fala, Olha, eu trouxe a primeira vestígio. Você tem uma cartada que eu posso ter. Pode falar, vai. Eu tô falando uma situação aqui dentro, tá? Negócio aqui bem natural. Como é que você faz? Eu tô... A minha fornada só me carregar. Voltar a falar. Vou fazer uma função linda. Estou trabalhando de tarde, cuidando das crianças.
Final de semana, porque a gente estava comendo a amiga, não tinha ele, não veio você, ele estava na pandemia, né? Aí, não fui por quê? Porque precisava de uma Uber, mas a Uber levou o menino do barquinho, levava para a Cristiana universitária, Amor. A gente já teve essa conversa. Eu já falei, saia do teu trabalho, se não dá conta. Claro, eu pago a conta de água, do aluno, eu pago dos filhos, eu lavo o bolso, eu já você quer amarrar no seu de mim. Amiga, tá bom, tem tudo, né? Amor, pensa o seguinte, eu faço tudo isso, eu trabalho com a criança, vim para casa, você quer amarrado para você, amarrado para você, sempre vai reclamando, reclamando. Se não dá, amor, tudo bem. Eu não digo. Olha, Alexandre, pode pegar uma vez que você passou pano no chão, para você que você. É que eu não acho assim, Pode ter alguma lei que você for beijar mim na escola? Você quer que já vai levar? Como que eu vou levar o meu nesse dia? Amor, é o seguinte. Se não dá, amor, para, vem aqui em casa, vai assistir Netflix, eu dou conta. Eu quero que a gente contrata alguém, não sei, a gente dá um jeito. Questão financeira, a gente papai, tem que papai resolve. Nós confiamos. É o que dá para resolver, não é? Gente, a situação que a gente viu aqui é uma típica situação de uma pessoa tendo a fala desqualificada totalmente. De uma pessoa não sendo escutada, não sendo ouvida, não sendo acolhida. Totalmente o contrário do que ela queria. Muitas vezes a gente só precisa disso. Muitas vezes a gente só precisa desabafar, falar, se sentir ali abraçada. Tem outras pessoas que já vêm com a solução, quer resolver o problema e não quer te escutar. Mas a gente precisa disso. Isso é muito importante. Antes da gente tentar pensar em resolver o problema da outra pessoa, vamos parar, vamos respirar, vamos escutar, vamos deixar a outra pessoa falar um pouquinho, sabe? Acho que isso entra muito lá na parte da pesquisa que a gente fez, de que vocês colocaram que muitas vezes não se sentem apoiados, né, e ouvidos. E isso realmente acontece muito. Porque acho que vem um pouco também da ansiedade, né? Às vezes a gente tem medo de lidar com o problema do outro também. Porque a partir do momento que o outro começa a falar sobre o problema, a gente acha que a gente tem que ter uma solução para resolver aquilo. E não é assim. Não precisa. Vamos ouvir. Vamos só ouvir um pouco. Atestado de novo. Sim. Tô irritado. Eu tinha que estar dando uma sobrecarga. Ó, você viu que a Luísa não veio de novo, né? Tá aqui, ó, nós dois trabalhando aqui, nós que tá bonitona. Lá! Não, pegou a questão do trabalhando. Só, olha, não. Ela disse que não vai poder vir. Mas tá pulando com a mãe, tá pulando com o filho, tá sofrendo. Tem um problema? Obrigado, você tá sozinho nisso. Exatamente agora, o bonitona, tá? Aí fica acumulando para nós dois. Quem tem que ficar atendendo, quem tem que ficar. Exato, sobra para nós. Você não estou cansada? Você está cansado? Eu sou cansado e tô aqui, tem que pagar para o boleto, né? Vai que eu falar com o chefe, tem speed não, speed deve. Atestadite. A coisa mais, porque você não me dá cara. Olha, ela está no final. Mas imagina, o chefe só puxa o saco dela. Ela já está 7 dias sem vir para cá. E tá aqui, ó, um outro, Eu tenho certeza que todo mundo aqui pensou em alguém. Ou se sentiu assim, talvez, também, né? E isso, a gente sabe o tanto que acontece, né? Só que o que a gente não pensa também é algo que também que passa despercebido pela gente, que muitas vezes essa pessoa que tá dando o atestado ali sempre deve estar com algum problema mesmo, né? Às vezes não exatamente o problema que está ali constando no atestado, aquela doença especificamente, mas às vezes existe algo por trás daquilo. E ao invés da gente julgar e tudo,
Talvez essa pessoa esteja precisando de ajuda, né? Como você não consegue fazer isso? Alexandre. Olá, chefe. Tudo bom? Tá. Tudo bem, bom dia. Ó, vamos fazer aqui, ó. Olha, mas hoje, na verdade, eu tive que... Estou fazendo aqui a modificação do bem. Eu vou precisar que você vá para a recepção hoje. Chefe, recepção. Sim, recepção. O chefe não trabalha aqui, é só computador. Só fica com ele, o computador tá com Você não sabe conversar, não sabe falar com os familiares? Chefe, para você sobre isso. Porque ninguém vai falar com a pessoa, para ele depois. Não dá. Você não está conversando agora, Alexandre? Chefe, Qual é a definição do pecado? TI, computador, tecnologia, que para você Sim, possa. pronto, entendi. Vai lá, recepção. Quando você tem que estar, você tem que gostar assim, de não ter que fazer a coisa. 5 anos de empresa, eu vou lhe falar. Quando eu vou pedir uma coisa para você, eu penso, eu deveria fazer não, mas ele não. Você tem uma pessoa inteligente, tomara que eu toda essa inteligência emocional. O ciclo não vai ajudar nada. Olha, eu até não ia falar agora, né? É assim, seguinte, tem uma situação que eu queria até passar para você, Alexandre. É assim, eu te dei um relatório do TI, para você mesmo, e você demorou 35 dias, 2 horas e 5 minutos. 30. Sabe a Júlia, lá do Canção? Ai, a filha. A Júlia precisa de 2 dias. Você demorou 35 dias. Você levou no final de semana para casa. Foi no carro, veio com ninguém, nesse lugar. E ele entrou lá e pegou sexta-feira, sábado, segunda-feira, 6h45 da manhã, ele estava ele demorou 33 dias, 2 horas e 5 minutos para você. Então, como você me explica isso? Eu não consigo entender, né? Como a gente tem capacidade de estar realmente e você não consegue fazer isso. Tá bom. Isso, pá. Aqui a gente está falando de capacidades e habilidades diferentes. Teoricamente, a gente também sabe disso. Mas, às vezes, na prática, a gente exige algo de alguém que aquela pessoa não tem tanta habilidade para fazer. Isso não significa que ninguém é melhor que ninguém, né? Mas só que nós somos diferentes. Lá no CAPES a gente tem umas oficinas. Quem não conhece, lá no CAPES a gente tem oficina de artesanato, às vezes, né? Que envolve bastante trabalho manual. Eu mesma sou péssima para isso, eu não chego nem perto. E tem gente lá que é muito boa nisso. Eu dei outro exemplo também hoje de manhã. Eu e meu marido, a gente tem uma divisão lá na nossa casa, doméstica, de serviço doméstico. Ele costuma passar pano, mas ele passa mesmo, Alexandre. Ele costuma varrer, passar pano, e eu acabo ficando com a limpeza dos banheiros sempre. E esses dias como eu tô fazendo mestrado, às vezes eu tô trabalhando até mais tarde, tudo, e eu não tô com tanto tempo assim. E aí ele mandou uma mensagem pra mim: amor, tive um tempinho aqui, já dei um pega na casa, já limpei os banheiros, tá tudo pronto pra você chegar. Falei, nossa, tá bom, que bom, né? Aí eu cheguei em casa, uma das primeiras coisas que eu fui olhar era o banheiro, pra ver como é que tava. Aí eu cheguei lá, o banheiro tava limpo, tava limpo. Só que, né, assim, o espelho não tava tão transparente, sabe, brilhoso. Desembaçado. O box do banheiro não tava tão desengordurado, sabe? Assim. A pia também, eu vi umas sujeirinhas assim. Aí, nesse momento, quase que eu falei, nossa, você limpou mesmo o banheiro? Mas, não. Aí eu dei aquela respirada, né? E falei, nossa, amor, obrigada. Nossa, ficou ótimo o banheiro, obrigada mesmo. E por que, assim, que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente cobra que o outro tem a mesma habilidade e capacidade que a gente. Que o outro vai fazer exatamente a mesma coisa que nós faríamos. Só que não é assim. As pessoas
fazem as coisas de forma diferente, elas têm uma organização diferente. E é claro que o resultado vai ser diferente. Só que é difícil mesmo a gente lidar com isso no dia a dia. Então exige que a gente faça uma observação e vá tentando melhorar aos pouquinhos cada dia. Outra coisa importante também sobre ser diferente é que a gente não tem só capacidades e habilidades diferentes. A gente tem funcionamentos diferentes, funcionamentos psíquicos. Então, às vezes, o que eu penso é diferente do que você pensa, o que eu enxergo é diferente do que você enxerga. Então, por isso, para a gente conseguir interagir, é muito importante a comunicação. Para a gente conseguir se entender, é muito importante que a gente comunique o que a gente quer e o que a gente pensa para o outro. Já aconteceu, assim, em atendimento psicológico meu, das pessoas reclamarem muito, assim, trazerem queixas sobre o marido, sobre a esposa, ou sobre colegas de trabalho, enfim, falando que, mas tal pessoa não faz aquilo. Ou outra pessoa faz pela metade, ou ele não faz aquilo que eu desejo, ou que ele não me agrada, enfim. E aí eu pergunto para aquela pessoa, mas você falou isso para ele? Ou para ela? Você expôs essa sua vontade? Claro, tem muitas vezes que as pessoas falam e não são ouvidas. Mas tem muitas vezes também que a gente nem fala. Eu já perguntei isso para as pessoas, eu falei assim, mas você falou com ele? E muitas vezes eu ouvi a resposta, mas precisa falar? É claro que isso não precisa falar. Ele já tinha que saber, ela já tinha que saber. E, gente, não é assim. Não é assim. Por quê? Porque às vezes o que está claro pra gente não está claro pro outro. Então, por mais óbvio que pareça para você, a gente precisa comunicar isso pro outro. Porque ele pode não estar vendo da mesma forma que você. Isso tudo que eu falei agora sobre interação e comunicação, é importante que a gente fale que assim, nossa, a partir dessa fala, ou a partir dessa reflexão que eu fiz agora comigo mesma, pronto. Agora eu vou agir diferente. Agora as minhas relações vão ser maravilhosas e tudo vai ser perfeito. Não, né? Isso não é assim. Esse processo de mudança, ou esse processo de ter uma melhor relação, ou ter uma melhor comunicação com as pessoas que estão à nossa volta, é um processo contínuo, é um processo lento, gradual, de autorreflexão constante. A gente precisa pensar também no que a gente quer mudar, porque tem muita coisa que talvez a gente não queira mudar. Às vezes a gente não quer melhorar o relacionamento com alguém também. E a gente precisa se perguntar sobre essas coisas. Falar consigo mesmo, sozinho, às vezes, sabe, gente? Não é loucura, não. É bom a gente se perguntar o que é importante pra gente, o que a gente quer melhorar, quais são os nossos pontos, assim, que precisam ainda ser desenvolvidos. E esse é um processo constante pra gente poder fazer a vida toda. Esse é o primeiro passo. A gente está disposto a isso. A gente está disposto a refletir, a se observar. E aí, quem sabe, a gente consegue proporcionar um ambiente mais agradável para todo mundo. Esse processo de mudança, muitas vezes, ele é contagioso, sabe? Quando a gente começa a mudança, a gente percebe que as pessoas do lado, elas também começam a mudar de alguma forma. Isso é muito legal. Então, às vezes, a gente fica falando, mas pra que eu vou mudar? Fulano não muda, fulano nunca vai mudar e tudo, mas por que não começa você? Eu tenho muitas vezes também, em atendimento psicológico, a gente vê isso, que os pacientes trazem isso, que falam, nossa, parece até que meu marido tá mudando também, ou que minha esposa tá mudando, que aquele colega também percebeu algumas mudanças em mim, falou que eu tô bem melhor. Isso acontece. E aí acaba sendo contagioso. As pessoas também vão procurando tentar mudar. Então, bora tentar começar a gente mesmo. Bom, pessoal, acho que a gente já está chegando no final. Só uma última mensagem para a gente refletir. Saúde mental floresce em solo de relações saudáveis, cultivar empatia e comunicação, e a chave para o bem-estar de todos. Além de, reforçando um pouco o que a Luísa falou sobre a questão da autorreflexão, a gente vive num ambiente com várias pessoas, a gente vive com pessoas no trabalho, com pessoas na nossa família, amizades. E acho que resumindo tudo o que a gente conversou aqui, a importância dessas relações humanas. Então, se você tem algo para falar, fale.
converse. Não vai ser com qualquer um. Mas aquela pessoa que você se sente confiado, que você sente confiança, abre seu coração, porque a gente acha que às vezes é frescura. O que eu tô sentindo não é nada. A pessoa não vai entender. Só que isso vai criando uma pressão em nós e tudo se transforma, né? A ciência já explica que tudo se transforma. E pra gente tirar um pouco isso, bota pra fora, né? A gente tem que ter o exercício de conversar, de falar sim, tenho problemas. Sim, eu quero falar sobre isso. A pessoa talvez não vai resolver nada. Talvez não resolva nada. Mas talvez só o fato de você poder estar falando e sendo ouvida, isso já ajuda muito. Muito mesmo. Certo, Alexandre. E aquilo que você está falando tem tudo a ver com as relações saudáveis, né? A gente vai cimentando relações saudáveis, principalmente em nossa casa, nosso lar, os colegas de trabalho. É bem sabido já, a gente repete muitas vezes que passamos mais tempo, muitas vezes, com nossos colegas de trabalho, 8 horas, 10 horas, quem faz plantão, 12 horas. E em casa, às vezes, a gente não é tão assim. Mesmo querendo, o tempo é maior com nossos colegas de trabalho, muitas vezes. Quem diria nas famílias, final de semana. Relações saudáveis é tudo que nós estamos falando aqui. Como é que nós vamos construir essas relações saudáveis? Porque é fácil reclamar, é fácil apontar o dedo no outro, mas se começarmos, né, como o Alexandre falou, de nossa parte, aí tudo bem, né? Bom, é isso. Muito obrigado a todos.